Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá. Hoje nós estamos no 6º dia da semana, sexta-feira. Portanto, nós estamos no 6º dia do Shabat. E a partir daqui para frente, tudo é uma preparação para o Shabat, né? Tanto no mundo judaico como no mundo Benei Noach. É momento de se preparar para receber Shabat. Hoje nós estamos no 6º dia da nossa Aliá, a nossa sexta leitura da nossa Parashá semanal, que é a nossa Parashá de número 37, Shelach Lecha, envia por ti. E nós vamos ter então a nossa sexta leitura e amanhã estaremos encerrando a nossa Parashá semanal. Hoje nós estamos no dia 4 de junho do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no ano 5.781, a contar da criação, no dia 24 do mês de Sivan. E hoje nós temos a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração, de número 259. Então, vamos para a nossa gota de sabedoria e aquilo que o nosso Rebbe tem para nós hoje. Então, hoje, a gota de sabedoria do nosso Rebbe diz assim: os aspectos mais centrais da vida, Deus confiou à mulher. As mulheres têm mais obrigação de estudar o lado esotérico da Torá que os homens, né? Então, mais uma vez aqui nós temos o nosso Rebbe Menachem Mendel nos falando sobre os aspectos mais centrais da vida, que Deus confiou exatamente a quem? Às mulheres. Bem como, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que as mulheres têm mais obrigação de estudar o lado esotérico da Torá do que os próprios homens, né? Isso tudo por quê? Porque Deus, ele deu um dom especial às mulheres e nesse sentido deu a elas um discernimento espiritual mais elevado, bem como também, né, a sua percepção espiritual é mais elevada. Então, dentro desse sentido aí, nós vemos, né, através da toda a nossa Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, realmente a demonstração deste alto nível, né, espiritual que as mulheres têm por natureza, né, que fala por natureza, mas na realidade é realmente o dom que Deus deu a elas, né? Então, por isso, a percepção espiritual é mais refinada nas mulheres, e quando as mulheres, não resta dúvidas, né, estão aí alicerçadas na Torá, seguindo o padrão da Torá, e dentro desse campo aí, seguindo o padrão espiritual, sempre terão um discernimento a mais, né? Então, por isso que, principalmente as nossas mulheres, né, as não judias, Bat Noach, possam cada vez mais estarem aí revestidas dessa graça que Deus confiou, concedeu às mulheres, para que possam ajudar grandemente os seus maridos, possam ajudar a comunidade Benei Noach, né, em cada lugar em que vocês estão presentes, sempre para edificação e, acima de tudo, para a glória do nosso Hashem. Ok? Então, vamos em frente. A nossa sexta leitura de hoje, ela está no capítulo 15 de Bamidbar, Números, a partir do verso 17 até o verso 26, é a nossa sexta leitura de hoje. Então a nossa sexta leitura de hoje começa assim: Halá, a oferenda da massa. Deus falou a Moshe dizendo: fale aos filhos de Israel e lhes diga: imediatamente após entrarem na terra, para a qual estou trazendo vocês, quando vocês comerem do pão da terra, vocês deixarão uma porção separada para Deus.
Sempre que vocês amassarem um homer de massa ou mais antes de comê-lo, vocês deverão separar a primeira porção de uma massa, uma porção do tamanho de um filão para Deus, assim como a terumada farinha sovada não tem um mínimo fixo, da mesma forma não há um mínimo fixo nesse caso, que vocês deverão separá-la. No entanto, vocês deverão dar a Deus o suficiente para ser considerado um presente. Você não precisa dar a massa inteira, mas apenas uma porção do princípio de sua massa. Façam isto em todas as suas gerações. Do verso 22 ao 26, nós temos aí a oferenda por idolatria comunal inadvertida, que diz assim: se vocês inadvertidamente cometerem o pecado da idolatria, que é equivalente a não observarem todos esses mandamentos que Deus falou a Moshe, e a negar tudo que Deus ordenou a vocês através de Moshe, desde o dia em que Deus ordenou pela primeira vez, e assim por diante, inclusive os profetas de todas as gerações. Então, se o pecado inadvertido foi por causa de um parecer equivocado dos juízes, os olhos da congregação, a congregação inteira deverá oferecer um jovem touro como uma oferenda queimada para um aroma agradável a Deus, com as oferendas de farinha e a libação prescrita, e um jovem bode como uma oferenda de pecado. O sacerdote expiará pela congregação inteira dos filhos de Israel, e eles serão perdoados, pois este foi o pecado inadvertido. E eles trouxeram sua oferenda como uma oferenda de fogo para Deus, e sua oferenda de pecado diante de Deus, por causa de seu pecado inadvertido. Toda a congregação dos filhos de Israel e o convertido, que vive entre eles, serão perdoados. Por isto, aconteceu com todo o povo inadvertidamente. Aqui, então, nós encerramos a nossa sexta aliá. Os nossos comentaristas, os nossos sábios, vamos ver o que eles nos falam sobre estas questões aqui, ok? Estamos aí com a Malu, lá do Distrito Federal. Shalom, shalom, Malu. A minha irmã querida lá de Franca, Isabel Marmol Piso, junto com ela está lá a Fatinha, Baruch Hashem, bênção sobre vocês. Quem mais que está aí? A Simone Cremonese, lá de Ribeirão Preto. A Maria Luísa Freitas, lá de Palmas, Tocantins. A Vânia Franco, lá de Branco, aliás, Vânia Branco, trocando seu nome, hein, Vânia? Vânia Branco, lá de Patinga, Minas Gerais. Quem mais está aí conosco? Vamos ver aqui. O José Hélio Tavares, Baruch Hashem. O Luiz Ribeiro, Baruch Hashem. O Paulo Roberto, também está aí, Baruch Hashem. Graças. Aqui a lista corre rapidinho, viu? Ok, então louvamos a Hashem por estarmos aí. Algum nome que não foi citado, dá um shalom aí, para aparecer aqui de novo, que a lista corre aqui, some os nomes rapidinho, viu? Ok, tá aí o Luiz Ribeiro, a Vânia, a Malu. Ok, então. Então vamos ver o que os nossos sábios comentam, e o que nós podemos aprender com referência à questão da halá, que é a porção da oferenda de massa, ok? Maria Isabel Gouveia, shalom, shalom, Maria. Então os nossos sábios, eles comentam assim, os ensinamentos da Hassidut,
eles comentam assim: quando realizada corretamente, a mitzvah da halá consiste em separar uma porção de massa antes de ela ser assada e dá-la ao sacerdote. Porque então o versículo 19 declara que quando vocês comerem do pão da terra, vocês separarão uma porção para Deus. Se a mitzvah é feita com a massa antes de comê-la, o que é superior, o homem ou o seu pão? É interessante os sábios iniciarem uma explanação, uma explicação, e com uma pergunta, um questionamento, e jogar para nós. O que é superior, o homem ou o seu pão? Certamente você vai dizer, o homem é superior. Aí vem a segunda pergunta, será? Vamos ver então o que os sábios nos dizem. À primeira vista, então, um homem que é abençoado com inteligência, fala, agilidade e compaixão, é infinitamente superior ao seu humilde e imóvel pão. Mas por que então ele precisa comer? Porque a existência de um ser tão sofisticado depende primordialmente de farinha assada com um pouco de água e sal? Lembram um dos conselhos do nosso Rebbe, que nos deu essa semana? O homem, ele colhe o trigo. Mas ele vai comer o trigo? Não. Ele leva para casa, a sua esposa vai moer, vai transformar em farinha e em seguida ela vai fazer o pão. Né? Então, algumas questões aqui. Primeiramente, o trabalho mais elevado acaba sendo da mulher. Por quê? Porque ela transforma o trigo na farinha e posteriormente no pão. Ok? Então nós vemos aí a questão da sabedoria entre a mulher e o homem, aquilo que o Rebbe está nos trazendo, mostrando para nós sobre a questão da elevação, né, espiritual a mais da mulher do que do homem. Né? Aqui nós temos a questão da halá, que a princípio ela é de fato, não resta dúvidas, para toda mulher judia e toda mulher não judia que abraça a fé monoteísta para fazer a halá semanal, os pães especiais do Shabat, certo? Então, mais uma vez, nós estamos vendo aí que o trabalho da mulher acaba sendo mais elevado espiritualmente, ok? Leocádia Pereira, shalom, shalom. Então, continuando aqui o que os sábios nos falam pela Hassidut. Por que, explica então o pensamento racídico, por que o pão que a pessoa come contém faíscas de imensa intensidade espiritual dentro dele? Faíscas que transcendem a fonte espiritual do próprio homem. Assim, ao comer o pão, a pessoa é elevada por estas faíscas, recebendo um impulso espiritual, além da energia física que o pão traz. Assim, nossa dependência física do pão oculta uma dependência espiritual muito mais profunda. Lembram que um dos ensinamentos aí que nós vimos aí esses dias atrás, o porquê que nós precisamos comer, mastigar bem a alimentação? Lembram que foi dito aqui sobre a questão que Deus é tudo e que nós precisamos entender de fato esta realidade. Deus é tudo, ou seja, tudo que existe, que nós contemplamos, que nós vemos, que nós realmente nesse mundo de Asiá, nesse mundo da ação, nós contemplamos tudo, seja no reino vegetal, reino animal, reino mineral, seja mesmo
na questão do ser humano, tudo que nós podemos contemplar, existe essa, como eles falam aqui, né, faísca de imensa intensidade espiritual, que é falado de outra forma sobre a questão que cada um tem em si realmente essa centelha divina. É a centelha divina presente em cada coisa que existe. Por isso, Deus é tudo. Especificamente sobre a questão do pão, né, que aqui está falando sobre a halá, uma porção de massa que deve ser separada como oferenda, um presente para Deus, né? Então nos fala que o que é superior, o homem ou o seu pão? Agora, analisando dentro desse escopo, que o pão ele contém esta imensa intensidade espiritual dentro de si, e que o homem, ele depende, o homem, o ser humano, ele depende realmente deste alimento no sentido de poder não só fisicamente ter saúde, mas espiritualmente poder ser elevado a níveis superiores espirituais. Nesse sentido, quando nós realmente percebemos, quando nós damos o devido valor, quando nós compreendemos com a nossa mente divina, a nossa consciência divina, a nossa consciência de Deus, quando nós compreendemos estas realidades, então o simples comer alguma coisa, ou mais especificamente, a questão do pão que nós estamos aqui falando hoje, então nós precisamos ter essa consciência. Esta centelha divina está presente na halá, está presente no pão que comemos. Então nós precisamos realmente extrair deste pão, da halá, nós precisamos extrair essa centelha divina, ou essa imensa intensidade espiritual que há dentro do pão. Então, quando se vai fazer a separação de uma porção da massa, que é a halá, separada para Deus, uma oferta para Deus, um presente para Deus, nós precisamos ter em mente estas questões e algumas coisas a mais que vamos aqui falando, que os sábios nos trazem aqui, ok? Osair Leal, shalom, shalom. Continuando então, entretanto, diferente do sustento físico fornecido pelo pão, que é uma consequência inevitável do ato de comer um alimento, o potencial do pão para prover sustento espiritual depende das intenções da pessoa enquanto ela come. A pessoa deve comer seu pão com o intento de elevar a energia dentro dele a um propósito mais elevado, usando-a para servir a Deus. Quando a pessoa eleva assim o pão, a situação se inverte e o pão começa a elevar a pessoa. Pois agora que a pessoa trouxe à tona o propósito da existência do pão, ao comê-lo com intenções elevadas, e recitando as bênçãos antes e depois de ingeri-lo, ele ativou as faíscas de santidade dentro do pão. E isto, por sua vez, elevou a pessoa, porque a fonte espiritual destas faíscas é mais elevada do que a do homem. Portanto, voltando à pergunta inicial, o que é superior, o homem ou o seu pão? E nós encerramos aqui, nesse trecho, até aqui, nós encerramos aqui com a expressão: então ele ativou as faíscas de santidade dentro do pão. E isto, por sua vez, elevou a pessoa, porque a fonte espiritual destas faíscas é mais elevada do que a do homem.
Ou seja, então, a questão está realmente como ou com que intenção a pessoa ela está se alimentando de forma geral, mas especificamente aqui na nossa aliá sobre o comer do pão. Qual é a intenção em que a pessoa está se alimentando do pão? Pensando, shalom, shalom, Marli, Stael. Ou seja, amados, quando vamos falar primeiro de uma forma geral sobre a questão de alimentação. Ou seja, nós sabemos, aprendemos que toda vez que nós vamos nos alimentar, precisamos fazer as bênçãos antes e posterior. A bênção posterior está ligado diretamente sobre a questão de agradecer a Deus que nós nos alimentamos realmente daquilo que Ele nos concede. Por isso nós agradecemos pela alimentação que Ele nos concedeu para podermos alimentar a nossa vida. Ok. Antes da alimentação, toda e qualquer alimentação, nós também fazemos as nossas bênçãos para este ou aqueles alimentos. Quando nós fazemos as bênçãos, como diz aqui o ensinamento da Hassidut, nós disparamos o gatilho, ou seja, nós ativamos o gatilho, ou nós ativamos, nós ativamos a tomada que libera a energia. Então, quando nós vamos lá no interruptor e nós damos um clique no interruptor e a luz acende, então nós ativamos a liberação da energia. E quando nós acionamos o interruptor e a energia é liberada, então a lâmpada dá luz. Aqui está acontecendo a mesma coisa que os nossos sábios estão dizendo. Quando você vai se alimentar, quando você vai comer, seja o que for, e você não invoca a bênção sobre aquele ou aqueles alimentos, você continua com o interruptor no neutro. Não foi liberado energia. Anadir Pereira, shalom. Leocádia, shalom. Fátima Aparecida, shalom, shalom. Ok? Ou seja, amados, quando nós falamos Deus é tudo, nós precisamos encarar essa realidade. E nós precisamos realmente viver esta realidade. Edina Silva, Bauru, shalom, shalom, Edina. Ou seja, amados, primeiramente você faz as bênçãos porque você está pedindo autorização para Deus para poder se alimentar daquilo que lhe pertence e não a nós. Porque Deus é tudo, tudo é Deus, portanto, tudo pertence a Deus. Então você pede autorização para poder pegar daquilo que pertence a Deus e que você possa se alimentar dele. Quando você reconhece esta realidade, então você aciona o interruptor e libera energia. Então, quando você vai se alimentar depois das bênçãos, então todos aqueles alimentos que têm centelhas divinas, ou, como diz aqui a nossa Hassidut, ela tem uma imensa intensidade espiritual contida no seu interior. Com isso você vai liberar estas faíscas, essa intensidade de energia através do alimento. Porque primeiramente você está reconhecendo que tudo é Deus, Deus é tudo. Você estará reconhecendo de fato
que tudo pertence a Ele e que você precisa da sua permissão para poder saborear de forma digna e elevada. E à medida que você faz isso, então, como diz a nossa Hassidut aqui, fala assim, o potencial do pão, especificamente falando sobre a halá, o potencial do pão para prover sustento espiritual depende das intenções da pessoa enquanto ela come. Então, especificamente, separa-se uma porção, sempre na parte da tarde, né, durante o dia, o sexto dia da semana, para fazer os pães especiais de Shabat. A massa pronta para fazer a confecção dos pães. Então, a massa bruta, a massa inteira, ali você vai tirar uma bolota, uma porção, e esta vai ser a halá. Esta vai ser a porção separada para Deus. É uma oferenda para Deus, é uma oferta para Deus, é um presente para Deus. Você vai fazer isso. Fazendo isso, especificamente falando sobre os pães especiais de Shabat, então o que você tem aí? Você tem algo sublime, extremamente elevado espiritualmente. Você está seguindo a orientação divina, está seguindo o padrão bíblico sobre separar uma porção como presente, oferenda para Deus. O que nos chama a atenção aqui é quando os sábios dizem assim, depende das intenções da pessoa quando ela come. Então existe aqui, nesse momento, aquela questão, o separar, você não está comendo, você está preparando o pão, você está preparando os pães especiais de Shabat, as duas porções. Justamente as duas porções, qual é a finalidade dela? Exatamente aquilo que aconteceu no deserto. No sexto dia, o Eterno dava ao povo porção dobrada, para que no Shabat eles não precisavam ir ao campo para poder pegar a porção diária. Além do mais, não haveria, no sétimo dia, no Shabat, não haveria porção de maná no campo. Então, no sexto dia, Deus já provia a porção dobrada para que o povo tivesse do que se alimentar no sexto e no sétimo dia. Então, as duas porções, ou os dois pães especiais de Shabat, eles simbolizam exatamente o quê? Que Deus proverá para você o que você precisa. Então, é a providência divina. Você cumpre a mitzvah, você cumpre mandamento, Deus cuida de você. Resumidamente, é isso que a Torá quer nos ensinar. Você cumpre mandamento, obedece o mandamento, Deus cuida de você, ponto. Acabou. Então esse é um dos grandes significados dos dois pães de Shabat. Ok? Agora, a segunda questão aqui para a gente poder focar é as intenções das pessoas ou da pessoa quando ela come, né? Vamos primeiro no geral, a alimentação diária no geral, né? Então o que acontece? As pessoas vão para a alimentação, fazem as bênçãos, ok? Aí ele pega o seu prato de comida, ou o seu pão do café da manhã, ou o seu lanche na parte da tarde para de noite, por exemplo, faz as bênçãos, aí ele faz o quê? Ele pega a sua alimentação, vai para a sala, sai da cozinha, sai da mesa de refeição, vai para a sala, liga a televisão e fica lá diante da televisão, alimentando os seus olhos, as suas mentes, o seu coração, a sua alma, daquilo que está passando na televisão.
Qual é a intenção? Ah, não, mas eu fiz as bênçãos, fiz tudo direitinho, agora estou aqui, estou assistindo televisão. Está correto? O que você acha? Vamos recordar algumas coisas importantes que os sábios trazem para nós. Primeira pergunta, por que nós precisamos fazer as bênçãos dos alimentos na mesa da refeição ou na mesa das refeições? Primeiramente reconhecer que Deus é tudo, tudo pertence a Ele e que Ele proveu para nós esses alimentos. Baruch Hashem. Amém? Ok. Vamos lá. Agora, o essencial, por que as bênçãos dos alimentos sobre a mesa de refeição? Segundo os nossos sábios, eles dizem que a nossa mesa de refeição é um altar a Deus. Ou seja, vamos para a prática. Os sacrifícios eram levados no tabernáculo, lá no deserto, e ali os corraninhos, sacerdotes, pegavam das oferendas e levavam para o altar de bronze, que era o altar dos sacrifícios, e ali era ofertado a Deus, então, esses presentes. O sacrifício que não era queimado por completo, né? Aqueles sacrifícios que o ofertante, os sacerdotes e os convidados do ofertante poderiam saborear aquilo que sobejava do sacrifício. Então, eles comeriam dos sacrifícios. E a lei era para que eles comessem ali, no pátio, próximo ao altar de bronze do sacrifício. E justamente, que é o altar externo do interior do tabernáculo lá, né? Então, nesse sentido, significava que dentro do pátio, das dimensões do tabernáculo ali, poderia se comer. Por quê? Porque tudo aquilo ali representava exatamente a mesa diante de Deus. Então, quando nós vamos para fazer nossa alimentação, a nossa mesa de alimentação é o altar de Deus. Você não pode pegar do sacrifício, entre aspas, né? Ou seja, dos alimentos que estão sobre a mesa e trazer diante da idolatria. Aí você está profanando o sacrifício. Você está profanando a alimentação. Mas eu não faço idolatria. A televisão, ela tem praticamente quase 100% de coisas idólatras, luxúria, e por aí afora vai. Você sai da mesa que é Kadosh, santa, altar de Deus, e vem diante da televisão para assistir, seja o que for. Você pode até dizer, não, programa X não tem nada de idolatria, nada de luxúria, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas quem está lá são idólatras. Quem está conversando com você através delas são idólatras. Propagandas entre uma e outra coisa traz sempre mensagens dentro desse campo aí. Então convém sairmos da mesa de santidade com a alimentação que invocamos sobre eles bênçãos para trazer na presença daquilo que não é santo. Então, quando fala aqui, depende das intenções da pessoa enquanto ela come. A nossa mesa de alimentação é uma mesa de santidade. E nós não podemos deturpar essa mesa de santidade, certo? Então, por isso, o comer seu pão com o intento de elevar a energia dentro dele a um propósito mais elevado, usando-o para servir a Deus.
Então nós precisamos servir a Deus na nossa mesa de refeição. Especificamente sobre a questão da halá, então os nossos sábios falam aqui na Hassidut, né? A mitzvah da halá, ao separar a primeira porção de sua massa para Deus, a pessoa já toma consciência, enquanto seu pão ainda é massa, de que ela comerá mais tarde o pão. E a massa como um todo já começa seu processo de elevação espiritual. Então, dentro desse sentido, especificamente sobre a questão da halá, então a partir do momento, né, que a mulher ela está fazendo isso na sua casa, então a partir desse momento ela está elevando espiritualmente todas as coisas da sua casa a um nível de santidade. O ambiente já começa a ser totalmente diferenciado nesse sentido. Por isso, a princípio, a massa, ela não é o pão, mas ela vai ser transformada em pão. A massa em si, você não a come, mas a partir do momento que ela é transformada em pão, você come. Ou seja, enquanto a massa é massa, ela está num processo de elevação espiritual. E quando ela chega a se transformar de fato em pão, então ela está já nos seus altos níveis espirituais elevados. E quando você se alimenta dos pães especiais de Shabat, então você é elevado. Isto é, se você está com boas intenções. Se as suas intenções elas estão conectadas com Deus, com os seus mandamentos. Então, quando você vai para comer o pão, então você vai ser elevado pelas faíscas de imensa intensidade espiritual que está dentro destes pães especiais de Shabat. Então, na realidade, amados, fazer, né, os pães especiais de Shabat e separar a halá, que é a porção, que é a oferta, presente para Deus, é algo muito sublime, muito elevado. E aqui, mais uma vez, se prova aquilo que os sábios falam. Como é algo mais específico às mulheres, isso demonstra a realidade do seu alto nível espiritual elevado. Porém, né, os sábios falam que qualquer pessoa, o menino a partir dos seus 13 anos, a menina a partir dos seus 12 anos, qualquer um pode fazer os pães especiais de Shabat e separar a porção da halá para Hashem, de acordo com a necessidade, ok? De acordo com a necessidade do momento, da família ou algo semelhante. Então, de fato, qualquer um pode fazer dentro deste nível. Mas que é especificamente para as mulheres porque isso faz parte do refinamento elevado espiritual, não só da mulher, mas desse refinamento espiritual que a mulher traz para a sua família, a sua casa, através desta ação também. Então, nesse sentido, né, realmente, os nossos sábios falam que a partir do momento que a mulher começa a trabalhar a massa para ser transformado em pão, certo? Então aí já começou o seu processo de elevação espiritual. Então, até mesmo para fazer os pães especiais de Shabat e separar a halá como presente para Hashem, é algo que precisa ser feito realmente com concentração, precisa ser feito com aquele devido respeito, né? Tem as bênçãos aí, né, no passo a passo aí que tem sido compartilhado nos grupos aí Benei Noach,
tem sido compartilhado passo a passo, as bênçãos, etc. e tal. Então, é um momento sublime, é um momento em que a mulher ela está não somente se elevando espiritualmente, mas ela está trazendo uma grande elevação espiritual para a sua família e para a sua casa. Então, vamos fazer um paralelo aí com Sara, né? Como Sara, ela assim o fazia, então os pães, eles permaneciam como tinham acabado de sair do forno de uma sexta até a próxima sexta-feira. As luzes que ela acendia de Shabat permaneciam acesas até o próximo entardecer do sexto dia. A nuvem da glória de Hashem permanecia sobre a sua tenda. Então, dentro deste nível, você tira mais ou menos uma visão. O que é que Deus está fazendo no mesmo momento em que você está se dedicando a fazer os pães especiais de Shabat e separar a halá, o presente para Deus, ok? Então, por isso, né, seja mesmo algo muito elevado. Então, nós agora podemos entender que o versículo 19 descreve não o método, mas o objetivo de separar a halá, que mais tarde, quando vocês comerem do pão da terra, este será elevado para Deus, né? Então, esse elevado para Deus, né, os sábios chamam de Tarimu Terumá. Tarimu Terumá. Então, é algo muito elevado para Deus. Você está fazendo isso para Deus, sem sombra de dúvidas, ok? Na sequência, nós temos aí sobre a questão, né, dos versos 22 a 26, sobre a questão da oferenda por idolatria comunal inadvertida, né? Então, à primeira vista, as leis sobre a adoração inadvertida de ídolos pareçam não ter nenhuma ligação direta com as leis da halá que as precedem. Porque Rashi não explica esta questão da mesma maneira que explicou a justaposição do pecado dos espiões às leis da halá e a justaposição das leis sobre a adoração inadvertida de ídolo ao relato sobre a profanação do Shabat? Aparentemente, segundo os sábios, né, Rashi considera a resposta a essa pergunta simples o suficiente para que o leitor compreenda a questão sozinho. À primeira vista, parece que as leis sobre idolatria estão registradas aqui porque os espiões fizeram com que o povo se rebelasse contra Deus, dizendo: vamos escolher um líder e voltar para o Egito. Entretanto, se este era o caso, por que então a passagem atual não vem imediatamente após o relato do pecado dos espiões, ao invés de vir aqui depois das leis de halá? Rashi explica acima que as leis de halá foram registradas aqui porque Deus os estava informando que eles finalmente entrariam na terra prometida. Ou seja, o que Rashi está falando aqui é que mesmo depois do pecado dos espiões, as punições, o retorno ao deserto, logo em seguida Deus fala sobre assim que vocês entrarem na terra, vocês farão sobre a halá, e vem as leis sobre a halá. Então, mais uma vez, Deus está mostrando para o povo de Israel que a promessa não mudou. Que Deus ele fez com que eles pudessem realmente possuir a terra prometida, mas que naquele momento estava, por enquanto, adiado a posse, por causa da própria negligência do povo, porque o povo não estava devidamente amadurecido para tomar posse da terra. Então aqui, Rashi ele vem trazendo nesse sentido
de que, como ele está tratando sobre a questão das leis de Halá e logo em seguida a questão da idolatria, ele está mostrando para o povo que a terra é deles e que eles precisam ter uma grande elevação espiritual dentro do campo da Halá, bem como estarem devidamente vigilantes com referência à idolatria, para que não venham cair no pecado da idolatria. Então, nesse sentido, o Rashi quer mostrar que a terra é de vocês, e vocês, assim que tomarem posse da terra, vocês vão fazer exatamente isso com referência a Halá. Então, para chegar a Halá, vejam bem, eles vão ter que, primeiro, guerrear, conquistar a terra. Depois, vão ter que preparar a terra, vão ter que arar, adubar, semear e esperar que até a semente comece a brotar e dar o seu fruto. Aí depois que eles vão fazer, vão colher e logo em seguida, então, as mulheres estarão fazendo realmente a massa, separa a Halá e em seguida fazem o pão. Dentro de todo esse processo, o que Rashi quer trazer aqui é isso, ó. Ninguém vai tirar da terra de vocês. A terra prometida, ela é de vocês, ponto. E assim que vocês tomarem posse, vocês vão fazer isto e mais isto. E isso será por vossas gerações. Ou seja, mais uma vez, Deus está mostrando para eles que, pelas suas gerações, a terra é de vocês. Por isso que eles retornaram 14 de maio de 1948, tomaram posse definitiva da terra, ok? Algumas coisas a mais aqui que os sábios trazem para nós sobre a lei de separar uma porção da massa. Então fala assim: enquanto eles estavam no deserto, os judeus não separavam uma porção de massa. A mitzvah só se tornou obrigatória após terem entrado em Israel, a terra prometida. Daquele momento em diante, então, eles tiveram que realmente estarem preocupados em cumprir a mitzvah. Então, toda vez que eles faziam uma quantidade específica, um homer de massa de uma das 5 espécies de cereais, ou seja, o trigo, a cevada, a aveia, espelta ou centeio, eles precisavam separar uma parte da massa. Essa parte da massa que é separada, essa parte que é chamada de Halá. A massa toda está ali. Então, ao separar aquele bolo, uma porção da massa, essa porção é chamada de Halá. Então a Halá, ela era sagrada e entregue ao Kohen. Então essa porção que era retirado da massa, ela era reservada e entregue especificamente para os Kohanim. Cada família fazia isso daí. A mitzvah de separar a Halá realmente só se aplica em Israel, numa época em que a maioria do povo judeu habita lá. Contudo, nossos sábios comandaram que a Halá seja separada mesmo fora de Israel e mesmo em nossa época, para que essas leis não sejam esquecidas. Hoje em dia, nós o que fazemos? Não temos os Kohanim para entregar essa porção de Halá, essa oferta, oferenda presente a Deus na pessoa do sacerdote. Então, hoje em dia, queimamos a Halá e não a damos aos Kohanim, Então, até que o templo seja restabelecido lá em Jerusalém, então voltará à prática nesse sentido, de separar a Halá e ser entregue aos Kohanim. Para criar o primeiro homem, Deus juntou um pouco de terra de cada parte do mundo e recolheu água de todos os oceanos, formando uma argila. A partir desta massa, ele formou Adão, o primeiro homem. Por isso, nossos sábios denominaram Adão a Halá do mundo.
ele formou então Adão, realmente, de um pouco de terra, de todo o planeta, de cada lugar ele pegou uma porção de terra, e ele pegou a água do mar, e então ele formou uma argila, e nesse sentido ele formou o boneco do homem, e depois então ele soprou, né, nas narinas do boneco o fôlego de vida, e então passou a ser alma vivente, certo? Então, dessa forma, os sábios dizem que Adão, ele é chamado de Ahalá do mundo. Quando Eva, ofereceu-lhe o fruto proibido, fez com que Adão perdesse a sua pureza original. A mitzvah de separar Ahalá tem o potencial de trazer de volta a pureza de espírito perdida através do pecado de Adão. Dessa maneira, ao cumprir essa mitzvah, a mulher retifica o pecado de Rava. Então vejam bem, né, os níveis em que os sábios vão trazendo a questão dos pães especiais do Shabat e a porção que é separada, né, que antigamente era entregue aos Kohanim, aos sacerdotes, e hoje é queimada porque não temos o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, e também não temos aí, né, os sacerdotes, os levitas, né? E dessa forma, então, quando a mulher ela faz isto, então os sábios dizem, ela está retificando o pecado de Rava, que quando ofereceu o fruto proibido para Adão, ele perdeu a pureza de espírito. Então, é uma retificação de outrora. Então, Deus concede isso semanalmente, né? É uma bênção no lar. É significativo que a mitzvah de separar a halá da massa foi outorgada à mulher judia, como esteio do lar. A mulher não apenas prepara o sustento físico para a família, mas cumprindo essa mitzvah, ela também confere uma mensagem espiritual ao alimento, né? Então, obviamente, originalmente, especificamente, Deus concede esse cumprimento dessa mitzvah, especialmente à mulher judia. E através dos tempos, né, toda mulher que abraça o monoteísmo com fundamento judaico, ela também passa a ter essa mesma responsabilidade, esse mesmo compromisso para trazer altos níveis espirituais, tanto para a alimentação de forma geral que ela prepara, como também especificamente os pães especiais de Shabat e a porção que é separada para Hashem. E essa porção é conhecida pelo nome de Halá. Então a mitzvah de separar a Halá, ela incorpora a crença de que todo o nosso sustento realmente chega até nós através das mãos de Deus. Do mesmo modo que não podemos ingerir o pão a não ser que tenhamos separado a halá, assim também uma porção de nosso sustento é sempre reservada para a caridade, que é dada livremente do bom e do melhor. Recordando, quando um judeu ele tinha por escravo, seja um judeu ou não judeu, ele tinha que dar o tratamento ao seu escravo o mesmo que ele dava à família. Ou seja, sendo escravo ou não sendo escravo, ele não podia fazer distinção. Esse é escravo, esse não é escravo. Esse daqui eu dou uma porção X porque é escravo, esse como não é escravo eu dou uma porção Y. Não. Do mesmo jeito que ele tratava a família, ele tinha que tratar o escravo. Ou seja, dessa forma aqui, trazendo, né, para essa questão específica da halá, então, uma porção de nosso sustento também é reservado para a caridade, que é dada livremente do bom e do melhor. Ou seja, quando alguém bate no teu portão ou toca a tua campainha e pede um prato de comida,
Você não pode pegar da sobra o que restou. Ah, a família está toda lá reunida almoçando. Não tem problema. Você vai lá, pega um prato, prepara o prato adequadamente, como todo mundo está se alimentando ali em torno da mesa. Do que está na mesa, você vai pegar exatamente do que está na mesa e vai fazer a caridade para aquela pessoa que está pedindo um prato de comida. Entendeu? Sem distinção. Simplesmente isso, né? Então, é do bom e do melhor. Então, toda e qualquer ação, ato de caridade, né, ato de tzedakah, seja qual for, para quem for, qual finalidade for, seja qual for, você sempre tem que fazer do bom e do melhor. Simples assim. Então os nossos sábios dizem que a respeito da mitzvah de separar a halá, isto fará com que a bênção paire sobre sua casa. Então, com a halá, e seguindo, né, o passo a passo da halá, você está trazendo bênção para toda a tua casa, que significa família. A mulher, tão influente na formação dos valores e atitudes dos membros da família, ela traz bênção sobre o seu lar, família, através dessa mitzvah, e instila fé em Deus nos que a rodeiam, através do seu ato de confeccionar a halá e os pães especiais de Shabat. Isso está trazendo realmente faíscas elevadas de fé, de emuná, de confiança em Deus, não somente para si, mas para toda a sua família, né? Tem algumas famílias que têm o costume, por exemplo, né, que faz a halá, faz uma porção a mais, ou um pão a mais, por exemplo, e dá de presente para o seu vizinho, para um parente ou algo semelhante, sempre levando para aquela pessoa, né, ó, esse daqui é o nosso pão especial de Shabat, e, né, isso daqui demonstra a providência divina, que se nós cumprirmos os mandamentos, ele cuida de nós. Então, no sexto dia, né, nós fazemos esses pães especiais de Shabat, confiando sempre na providência divina, que todo sustento vem da mão de Deus. É Ele que provê para nós o sustento. Então você sempre vai ter uma palavra para poder compartilhar com o seu vizinho, seu parente, seja quem for, para quem você enviar esse presente. Você sempre vai ter uma inspiração divina para levar uma mensagem de realmente fé, perseverança, confiança em Deus e confiança na sua providência em todos os níveis das nossas vidas, ok? Então a mitzvah de separar halá simboliza toda a prática de kasherut, né? Aquilo que é puro, aquilo que é sagrado, enfatizando a elevação do físico e mudando a reinos de santidade, né? É aquela questão que os 10 espiões não compreenderam. O envolvimento com o mundo secular não é para sermos dominados por ele, mas o nosso envolvimento com o mundo secular, o mundo físico, o mundo material, o mundo financeiro e tudo que está ligado diretamente ao mundo de Asiá, o mundo da ação, o mundo físico, para o nosso envolvimento com este mundo físico, é para elevar o mundo a níveis espirituais. É dessa forma que nós vamos transformando o mundo para ser o lar de Deus. Então esta é a finalidade com a qual Deus realmente lançou o ser humano entre as nações. Mas o ser humano em si perdeu essa visão. Então as nações, elas acabaram rejeitando as mitzvot, os mandamentos de Hashem. Então ele precisou fazer o primeiro pacto com a humanidade através de Noé, entregando a ele as 6 leis universais. Posteriormente, no Monte Sinai, foi dado as 7 leis universais a Moshe, e a Moshe, através dele, do povo judeu, para as nações, para os não-judeus,
para ser disseminado entre as nações as 7 leis universais, enquanto os judeus propriamente dito ficaram com 613 mandamentos. Então, nesse sentido aí, certo, a prática, né, para nós não judeus, Benei Noach, Bat Noach, é fazer com que sejam elevados todas as nossas ações, né, especificamente a questão dos pães especiais de Shabat, e a Halá, a porção separada para Hashem, que depois da destruição do Beit HaMikdash, no ano 69 da nossa Era Comum, então essa porção ela é queimada, né? Então ela é queimada completamente, né? Ela não serve absolutamente para mais nada depois que ela está queimada. Então essa é a orientação rabínica que vem através desses milênios aí que nós temos após a destruição do Beit HaMikdash lá em Jerusalém, ok? Então, as mulheres judias, né, sempre lembrando que são um exemplo para as Bat Noach, né, para as mulheres não judias que estão vivendo a jornada monoteísta. Então, as mulheres judias tradicionalmente assaram suas próprias halot, como parte da preparação para o Shabat e Yom Tov, apreciando e valorizando a oportunidade de cumprir essa mitzvah. Esta mitzvah é especialmente significativa na véspera de Shabat, né? Então no 6º dia da semana. E antes de separar a halá, muitas mulheres depositam algumas moedas numa caixinha de tzedakah, destinada aos necessitados, especialmente aos estudantes de Torá, né? Tanto em Israel como fora de Israel. Então separar a porção de halá é fácil, porém requer uma compreensão das medidas e outros critérios envolvidos. Nem todas as massas precisam da separação da halá. Então, vamos ver aqui alguns detalhes a mais sobre essa questão aqui. Então, os requisitos da farinha e líquidos para a separação da halá. Há 3 possibilidades no que tange a separação da halá: separar a halá com a bênção, separar a halá sem bênção, ou não separar de modo algum. Então, esses são os 3 tipos, ou as 3 possibilidades no que tange a separação da halá. Ou seja, separar a halá com a bênção, separar a halá sem a bênção, ou não separar de modo algum a halá. A halá deve ou não deve ser separada dependendo do tipo da quantidade de farinha e líquidos que a massa contém. O tipo de farinha: separa-se a halá quando a massa ela é feita de um ou da combinação dos seguintes grãos: trigo, centeio, cevada, aveia e espelta. Então, toda e qualquer combinação que contenha um desses 5 grãos, então precisa estar preocupado com a questão da separação da halá. Outros tipos de farinha, como farinha de arroz, soja, milho, trigo sarraceno, quando utilizados sem um dos outros 5, então não precisam ser separados. Então, quando se faz uma massa que é de farinha de arroz, de soja, milho, trigo sarraceno, então não precisa fazer a separação da halá. Mas, se você acrescentar algum dos outros 5 grãos, ou trigo, ou centeio, ou cevada, ou aveia, ou espelta, aí você precisa fazer a separação da halá. Se utilizados combinados com a farinha de um dos 5 grãos, então, né, o rabino deve ser consultado sobre as leis para a separação da halá, né? Então, sempre buscando uma orientação rabínica. A quantidade de farinha também determina a necessidade ou não de separação da halá, em caso
positivo, né, uma bênção é recitada. Conteúdo líquido. A fim de se separar a halá com bênção, a maior parte do conteúdo líquido da massa deve ser composta de água, contanto que os requerimentos da quantidade e tipo da farinha também estejam dentro dos parâmetros. Se a maior parte do líquido contido na massa for outro que não água, por exemplo, como óleo, né, ovos, mel, suco e etc., separa-se a halá sem a bênção. Então, se o líquido que você usa para que a farinha vira aquela massa, se não tiver água, mas tiver apenas óleo, ou ovos, ou mel, ou suco, e não tem água, você faz a separação da halá sem a bênção, ok? A fim de separar a halá, mesmo sem a bênção, deve-se misturar pelo menos um pouco de água na massa antes da farinha e líquidos serem bem misturados juntos. Se a receita não pede água, é correto pingar algumas gotas de água. Pinga algumas gotinhas de água e faz a massa e faz a separação, ok? A quantidade de farinha. A quantidade de farinha utilizada determina se a halá será separada com ou sem a bênção, ou se ela nem separada será. Isso depende do peso da farinha. Então, requisitos da farinha em gramas. Não se separa halá ao se utilizar farinha em quantidade inferior a 1.230 gramas, né? Então, abaixo de 1.230 gramas, né, não se separa halá. Esta é a halahá, esta é a lei judaica, ok? Então, dentro disso daí, se você faz os pães especiais de Shabat, prepara a massa, e ela tem menos de 1.230 gramas, então não se separa a halá. Separa-se a halá sem a bênção. Se você utilizar a quantidade de farinha, pesando entre 1.230 gramas até 1.666,6 gramas. É isso daí mesmo. 1.230 gramas até 1.666,6 gramas, você separa a halá sem a bênção. Separa-se halá com a bênção, ao utilizar uma quantidade de farinha superior a 1.666,6 gramas. Daí para frente, você faz a separação da halá com a bênção. Como proceder? Separa-se a halá depois que a farinha e os líquidos estão bem misturados, formando uma massa homogênea. Enquanto ainda está inteira, antes de ser dividida e de se formarem os pães. Antes de separar o pedaço da massa, recita-se então a bênção, né? Então, ou seja, como proceder? Então, você tem aqui, né, os ingredientes para fazer a massa. Depois que a massa estiver bem homogênea, bem misturada, e você tem aquela massa bonita diante dos seus olhos, e é uma massa só, então aí você vai retirar essa porção de massa, né? Esse bolo de massa, esse bolinho de massa, que é a halá, que ela vai ser queimada posteriormente, ok? Fazendo isso, ela está acima de 1.666,6 gramas, então se faz a bênção, né? Aqui diz assim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu lehafrish halá. Ou seja, né? Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo,
que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou separar parte da massa, né? Então esta é a bênção quando se separa a massa, ok? A halá, aquela porção da halá, certo? Então, remove-se então um pequeno pedaço de aproximadamente 28,8 gramas da massa, imediatamente após separar a halá, quer a recitação da bênção ou não, né? Você pega esse bolinho de 28,8 gramas, fala que é mais ou menos o tamanho de uma bola de tênis, né? Aquela bola de tênis. Então aí você fez a separação, você está com essa porção na sua mão, então você, né, diz, né, Hare Ze Halá, Hare Ze Halá, ou seja, isto é halá. Se você não guardou, não gravou em hebraico, é só você dizer, isto é halá, ponto. Atualmente, já que não podemos dar a massa aos Kohanim, nem utilizá-la para nós mesmos, o costume mais difundido é queimar esse pedaço em separado, né? Pode se envolver em um papel alumínio, por exemplo, né? E queimar sobre o fogo, né? Ou você faz o bolo e põe ali para assar, né? E deixar ele queimar por completo essa porção aí. Apesar da separação da halá ser uma das 3 mitzvot especiais da mulher, qualquer pessoa acima da idade de bar ou bat mitzvah pode cumprir a mitzvah quando necessário, né? Não tem a mulher não está ali, a mulher da casa, né? A mãe da casa não está ali, a mulher da casa não está ali, né? Então, aí alguém pode fazer depois do seu bar ou bat mitzvah. Então, dessa forma, há casos em que a halá é separada depois de se assar a massa, né? De repente aí a pessoa, ou ela esqueceu, né, de separar a massa e fez os pães, já colocou no forno, né? E agora, né, eu esqueci de separar a porção, o que que eu faço? Aí fica meia perdida, né? Nessa situação. Então aqui os sábios dizem assim, se a massa pode acontecer de você esquecer, ou pode acontecer também da massa ela ficar líquida, impossibilitando a separação de halá antes de assá-la, como a receita de diversos bolos, né? Se alguém se esqueceu de separar a halá antes de assar, ou se a massa está muito líquida ali, etc e tal, fica difícil de fazer a separação, não está aquela massa homogênea, então separa-se a halá colocando-se todos os pães, né? Você assou, depois que assou os pães, né? Ou o bolo, você assou, então você coloca todos eles, né? Sobre a mesa, já assados, né? Num recipiente, cobrindo com um pano, e então você tira um pedaço de um dos pães ou do bolo que ali está, e quando exigido, recita-se a bênção. Deve-se realizar esse procedimento antes de se utilizar ou ingerir os produtos assados, né? Então, esses daqui são os procedimentos, né? De uma forma geral, explicitamente, bem detalhado no sentido daquilo que a mulher judia deve fazer, né? E a mulher não judia, né? Seguindo as orientações rabínicas, né? Então, nosso Rav, Yaakov Gerenstad, já compartilhou aí através do Caio Scatini, né, as orientações para as Bat-Noah, como fazer nesse sentido aí da halá também, ok? Então, de forma geral, essa questão da halá, é importante isso daí, trazendo a visão de elevação espiritual. Então, a elevação espiritual está em fazer os pães especiais do Shabat e separar essa porção de halá para ser como uma oferenda, um presente para Deus. Como não temos o Beit HaMikdash, então essa porção ela é completamente queimada. Aquele famoso pão queimado, mas queimado mesmo, né? Então, dessa forma, quando ele é completamente queimado, então ele se torna inutilizado,
né? Então, nesse sentido aí, ele já foi aceito por Hashem como um presente, ok? Então é isso daí, pessoal. Nós estamos aí indo para os finalmente da nossa paraxá semanal. E nós temos aí a questão do pecado, né, dos 10 espias que blasfemaram contra a terra. E logo em seguida Deus traz para nós a visão, né? Assim que vocês imediatamente tomarem posse da terra, eles já têm que ter em mente as leis acerca da Halá. Eles precisavam já estar na mente com isso. Então, ao mesmo tempo em que veio a punição de não entrar na terra prometida de imediato, tiveram que retornar ao deserto. Ao mesmo tempo, para que o povo, né, não voltasse de forma negativa, pensamentos pessimistas e coisas semelhantes, né? Então Deus imediatamente instrui Moshe para falar com o povo e instruir o povo em que sentido? Estas são as leis de Halá. Assim que vocês entrarem na terra, imediatamente vocês estarão envolvidos, preocupados com as questões de Halá, mostrando ao povo que os planos de Deus não mudaram. Então eles retornaram para o deserto, confiantes que no momento certo eles tomariam definitivamente a posse da terra prometida. Então, para nós, amados, dentro desse campo como não-judeus, que abraçamos a fé monoteísta com fundamento judaico e temos um rabino, que é a nossa liderança, nesse sentido, nós temos diante de nós a nossa missão. A missão suprema em que nós estamos ombro a ombro com os judeus é procurar transformar este mundo para ser o lar de Deus. Então essa é a nossa missão suprema. E a pergunta que nós precisamos estar realmente no nosso dia a dia é: como eu posso fazer isso? E não usarmos aquela expressão se. Será, né, que eu posso fazer isso, colocando em dúvida, né? Se faz assim, se faz assado, se pode entrar, se não pode entrar na terra prometida, se posso fazer, se posso não fazer, aí você fica nessa gangorra. Não. A orientação que os sábios passam nestas lições é exatamente esta: como eu posso fazer isto? Então, por isso, venhamos cada dia mais buscarmos as instruções na Torá e que a Ruach HaKodesh, o espírito de profecia da parte de Hashem, esteja constantemente conosco para podermos discernir todas as coisas. Como nós podemos agradar o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Por isso, seja forte, seja luz, seja, de fato, uma porção de Halá para Hashem. Um bom Shabat, uma boa recepção para o Shabat, e amanhã, às 14 horas, juntos estaremos aí então para a tarde com a Torá. Shabbat Shalom.